Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da lição. O tema geral do nosso dia é como interpretar as Escrituras. O capítulo que vamos estudar hoje é a lição 6, porque a interpretação é necessária, né? Lição muito importante sobre interpretação da Bíblia. Se não entendermos aqui esses princípios, vamos ter dificuldade nas próximas lições e no nosso estudo da Bíblia em geral. Agora, por que é necessário interpretar? Você já viu aquela frase, alguém falando, olha, eu não interpreto. Eu leio isso aqui sem interpretação nenhuma, do jeito que está é aquilo que eu acredito, porque ficar interpretando para mim é enrolação, é engodo. Será que funciona assim? Acontece que o nosso cérebro, ele funciona por meio de impulsos elétricos e reações químicas. O nosso cérebro, ele trabalha com ideias, com pensamentos. Ele não trabalha, com o português, com o inglês. É até comum que quando a pessoa está aprendendo a língua, ela diga, olha, eu já estou pensando em inglês, já estou pensando em japonês. Mas o nosso cérebro pensa por meio de impulsos elétricos e reações químicas, São ideias, são pensamentos. E a criança, o bebê, ele já pensa, Antes dele aprender qualquer idioma, ele já pensa. Ele só não consegue exprimir os seus pensamentos em uma linguagem que nós sabemos, que nós entendemos. Ele fica balbuciando aqueles sons qualquer ali. Mas o que acontece? Nós temos o nosso pensamento e nós precisamos conversar com alguém, escrever uma carta. Nós então codificamos aquele pensamento em um código conhecido, português, inglês, Nós codificamos aquilo ali, escrevemos uma carta e enviamos para alguém, enviamos um e-mail. A pessoa que recebe o e-mail, ela vai ler e ela agora decodifica o símbolo e transforma em pensamento. Então, esse ato de decodificar os símbolos é a interpretação. Então, nós sempre estamos decodificando símbolos na nossa vida. Vamos andar por uma cidade, tem ali um aparelho com 3 luzes, vermelho, amarelo e verde. Aquilo é um semáforo. Aquilo em si mesmo não tem nenhum sentido. Uma criança de 5 anos que nunca ouviu nenhuma explicação daquilo ali, que não vive em cidade, o meu filho, por exemplo, eu tive que explicar para ele o que é o semáforo. Para ele é uma cor verde, uma luz amarela, vermelha, mas para nós que sabemos, nós interpretamos a luz vermelha, que significa para parar. Quando você tem um mapa, o mapa é um desenho, em 2 dimensões, está aqui o desenho, e você tem que interpretar, decodificar aquele código, aquele símbolo, e tentar fazer uma correspondência entre o que você está enxergando aqui, que é o território. O mapa não é o território, mas você tem que decodificar para conseguir andar por meio do território. Então nós sempre estamos fazendo esse tipo de decodificação de todos os símbolos e sinais que o homem constrói. Nós decodificamos e nós interpretamos. E é muito importante, ao lermos a Bíblia, nós decodificarmos a mensagem que está aqui, gravada por meio de letrinhas, e que nós vamos ter essa mensagem agora na nossa mente em ideias, em pensamentos, numa maneira que nós não sabemos explicar como as coisas estão gravadas aqui. Mas, Tiago, a interpretação não é só? Não, não é. Por isso que tem tantas igrejas, porque cada igreja interpreta de uma maneira diferente. Várias igrejas, você há fragmentações e divisões, ali por às vezes uma pessoa brigou com a outra, por uma questão financeira, quem vai ficar com os dízimos e as ofertas, Agora, as divisões maiores são por causa de interpretação. Você tem várias divisões dentro do catolicismo, você tem a igreja armênia, você tem a igreja ortodoxa grega, você tem os cristãos coptas ali, muitos se desviaram, se dividiram ali do ramo principal por causa da natureza de Cristo. O concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia. Então nós temos várias divisões católicas ali por uma interpretação, natureza de Cristo. E nós temos na tradição protestante, a tradição protestante já é uma discordância do catolicismo pela interpretação do sistema de salvação.
né? E das fontes da revelação. Protestantismo aceita apenas a Bíblia como autoridade. Tradição católica, o magistério e a tradição ao lado da Bíblia. Okay? E ali dentro do protestantismo você tem outras divisões, como o presbiterianismo, né? As igrejas reformadas, os batistas, os metodistas, você tem as ondas pentecostais e hoje as neopentecostais, que seriam as que são mais afastadas do texto bíblico. Agora, todas as grandes divisões estão interpretando a Bíblia e nós precisamos saber interpretar e interpretar de maneira correta, né? Qual delas está com a verdade? Se todas reivindicam estar com a interpretação correta, aí nós temos que entender de interpretação para falar, opa! Essa daqui interpretou errado, não seguiu as regras de hermenêutica. E é o que nós vamos, né, fazer aqui. A parte de sábado diz que nós devemos ter metodologia. O que é metodologia? É um sistema de cuidados, é um sistema de princípios que você vai seguir para que você não caia em um erro de raciocínio, em um erro de avaliação, como a mulher, que ele dá um exemplo aqui, e ela incorreu nesse erro. Ela foi, né, traída por seu marido, que se juntou com outra mulher, e ela foi abrir a Bíblia, falou, vou escolher uma mensagem de Deus aqui, pôs o dedo lá em Gênesis 13:15, que diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Ela falou, então Deus vai criar uma briga aí entre eu e a amante do meu marido. Não é assim que nós estudamos a Bíblia, né? Ela não seguiu nenhum princípio de interpretação. Tem pessoas que estão querendo namorar, já estão com dificuldade de casar e ali eles, né, têm um pretendente que não é o ideal, não é o que a Bíblia aprova e ele vou buscar o que Deus quer dizer desta pessoa e ele lê lá, né, João 6,37, que diz, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E aí ele vai aceitar aquele namoro. Outros estão pensando em se matar, cometer um suicídio, e ali vamos abrir a Bíblia, né, para ler uma palavra antes de morrer, e ele lê lá João 13:27, que diz, o que pretendes fazer, faze-o depressa. As palavras de Jesus para Judas, ignorando o contexto, ignorando qual que era a história, ignorando a narrativa, ignorando tudo. Não é assim que nós interpretamos a Bíblia. Precisamos de uma metodologia. E aí, né, qual é essa metodologia? É uma metodologia que permita qualquer pessoa, em qualquer lugar, trilhar o mesmo caminho que você fez, que você trilhou para chegar no mesmo entendimento, na mesma compreensão. Então, o texto é o mesmo, ok? O texto é o mesmo. Se a pessoa toma os mesmos cuidados que você, segue os mesmos processos e toma os mesmos passos, então ela vai chegar no mesmo entendimento, na mesma compreensão que você. O problema é que as pessoas possuem regras diferentes, métodos diferentes, né? E às vezes nem seguem uma metodologia e chegam em resultados diferentes. E ali a pessoa fala, olha, eu achei que isso aqui significa isso. A outra diz, eu acho que é outra coisa. Você não pode achar. É o que é, tem que ser o que está ali escrito. Através do método, só pode ser uma coisa. Tudo bem? Então, quais são as pressuposições que você aborda a Bíblia? Pressuposições já faz parte aí da metodologia, né? A verdade é que ninguém aborda a Bíblia sem pressuposição nenhuma. Nós temos que nos despir da maior parte das nossas pressuposições, só que nós vamos abordar a Bíblia com alguma pressuposição. Ninguém é neutro, essa falácia aí de que nós vamos fazer exegese sem nenhuma pressuposição, esquecendo toda a teologia sistemática, isso é balela, não é assim. Nós sempre temos pressuposições. A Bíblia diz, a neutralidade total ou a objetividade absoluta não pode ser alcançada. O estudo da Bíblia e a reflexão teológica sempre ocorrem no contexto de pressuposições acerca da natureza do mundo e da natureza de Deus. Mas o Espírito Santo pode esclarecer e corrigir nossas perspectivas e pressuposições limitadas. Então, Tiago, como é que eu vou abordar a Bíblia? Eu vou abordar a Bíblia com as minhas pressuposições? E aí que é a pergunta número 1 de domingo. Leia Lucas 24, 36 a 45. Embora os discípulos estivessem familiarizados com as Escrituras,
o que os impediu de enxergar o verdadeiro significado da palavra, mesmo quando os eventos preditos nela haviam acontecido diante deles. Então, por quê? Aí, Lucas 24, 36. Veja aqui que nós sempre estamos voltando para Lucas 24. Eu coloquei aqui na tela um slide que é o método de Cristo, comparando textos com textos, né? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Aí o 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O método de Jesus é de formar a grande cadeia de verdades, ok? Os elos da corrente e compreender as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas e chegando nos salmos. A gente vai, mas sempre estamos voltando nesse capítulo. E eu deixo o slide para você compreender. A história aqui de Mateus 24 é que quando Jesus aparece, os discípulos ficam com medo. É o fantasma, né? E aí Jesus passa a explicar a profecia para eles. Vede que não são um fantasma. Vede que tem carne e ossos. Por que é então que eles não compreendiam isso? Por causa das suas pressuposições. Quais pressuposições? Pressuposições errôneas que existe fantasma. Aí vão ler a Bíblia, tem uma pessoa que ressuscita, não acredita em ressurreição, e aí Jesus aparece, então não é Jesus que ressuscitou, é um fantasma. Veja como nós sempre teremos pressuposições, mas também não podemos ter pressuposições. Tiago, qual que é a questão então? Olha, tem pressuposições inadiáveis. Você tem que saber que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso aqui é uma pressuposição necessária. Não tem como você abrir a Bíblia, né, querendo provar se Deus existe, se você ficar convencido pelo texto. O texto não vai te convencer, né? O texto não foi escrito para lhe convencer. Deus não se pôs à prova nas Escrituras. Okay? Então, há algumas pressuposições necessárias e há outras pressuposições que você não deve ter, né? Você tem que compreender algumas coisas e esvaziar a sua mente de alguns preconceitos também, ok? Então, qual é o problema dos discípulos? Eles não tomaram a Bíblia como ela é, nua e crua. E aqui voltamos à nossa regra de ouro. Nós voltamos aqui, ó, faço questão de mostrar 2 slides. Está aqui, ó, regra de ouro, texto de um grande conflito. A Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. E aí passo também, Tratado de Teologia, página 75. O exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada. Tiago, qual que é a base bíblica disso? Lucas 24. Falamos isso aqui várias vezes, repito, para você ter a base bíblica. A regra de ouro na mente, a base bíblica é que Jesus interpretava as Escrituras, Moisés, os profetas e os salmos, de uma maneira literal, a menos que houvesse uma figura. Então temos aqui a base, a nossa regra de ouro, e foi o problema dos discípulos. Eles violaram essa regra de ouro, estavam com pressuposições e não chegaram no mesmo caminho que Jesus chegou ao interpretar as Escrituras. Ok? Tiago, mas outra coisa importante, que são as pressuposições de como funciona a linguagem. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que as pessoas se comunicavam naquela época como elas se comunicam hoje. Hoje nós falamos em ironia, e tem ironia na Bíblia. Quando você conversa com uma pessoa e fala assim, olha, ele já chegou, aí você vira assim, chegou, chegou, ele já chegou. Você está usando uma ironia. Claro que a pessoa não chegou, talvez uma pessoa que tem um problema de atraso, e você utiliza isso. Os escritores bíblicos também utilizam ironia. Os escritores bíblicos utilizam figura de linguagem, né? Antífrase. O que é antífrase? Ele faz uma negação, querendo dizer justamente, não a negação, mas o oposto daquilo ali. Né? Você tem hipérbole, ele exagera o sentido. Né? Eu já te falei 1000 vezes. Será que você falou 1000 vezes para o seu filho? Mas você fala, filho, eu já falei 1000 vezes.
Ali, Ellen White utiliza, né, um texto que muitas pessoas conhecem. Não há 1 em 20 que compreendem a verdade bíblica para o nosso tempo. 1 em 20. Será que realmente é 1 em 20, 5%? Né? É mais, é menos? Ou ela está querendo falar, é muito pouco? Né? Hipérbole. A Bíblia, né, às vezes utiliza as expressões os 4 cantos da terra. Será que a terra tem 4 cantos? Né? Os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. São expressões figuradas para querer ilustrar. E nós temos que compreender que a linguagem possui essas ferramentas, essas linguagens. Se você for seco aqui para a Bíblia e você não compreender essas expressões, como funciona a linguagem, é só você observar como você conversa. Né? Como você conversa já está revelando como os autores bíblicos conversavam. E aí você entende os mecanismos da linguagem, você estará atento para quando isso aqui acontecer no texto. Compreender os processos de comunicação. Mesmo assim, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Haverá momentos que o Espírito Santo vai lhe guiar, e aqui está o texto, João 16, 13, ele vos guiará a toda a verdade. Então, despindo-se das suas pressuposições, e sabendo que algumas pressuposições, como a fé e crer que Deus é bom, são necessárias. Segunda-feira, tradução e interpretação. Aqui que está um problema, não é um problema, mas é uma pressuposição que você precisa ter. Qual é a palavra inspirada? Não é essa daqui, irmão. Por quê? Essa aqui está em português. Essa aqui está em português. E qual é a palavra que Deus inspirou? É o texto em hebraico e o texto em grego, ok? Aquelas foram as palavras protegidas, que são protegidas pela inspiração, ok? Inspirou o pensamento do autor bíblico e o Espírito Santo guiou o processo de codificação do pensamento em palavra. E aquela palavra está protegida. Essa aqui é uma tradução em português. E a tradução não é inspirada. O que é inspirado é a palavra do original. Por isso que você vê tantas vezes, né, num debate teológico, a pessoa chamando a atenção por original, que ela quer falar, olha, não vamos, né, tomar decisões com base em tradução, porque a tradução não está inspirada. A tradução, ela é uma interpretação da palavra inspirada que está ou em hebraico, ou em aramaico, ou em grego. Então, toda tradução, ela é uma interpretação, porque a pessoa tentou aproximar o texto original da língua para a qual ela está traduzindo, né? Não tem como ela trocar uma palavra em grego por uma palavra em português, uma palavra em hebraico por uma palavra em inglês. Por quê? Porque às vezes, né, aquela palavra em grego não existe em português. Como é que ele vai trocar? Aí ele tem que pegar 2 palavras em português para traduzir uma palavra de grego. Ou, às vezes, uma palavra, né, de grego, ela tem vários sentidos, e aí você tem que usar várias palavras em português para traduzir uma palavra em grego e vice-versa, né? Então, toda tradução, ela é uma interpretação. E às vezes, o tradutor, e às vezes não, às vezes sempre, ele está cheio de pressuposições, né? Por exemplo, pressuposição de que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Aí, em vez dele traduzir Daniel 8 como contínuo, tamid é o que está lá no original hebraico, ele coloca sacrifício diário, porque ele quis ajudar o leitor a entender que é Antíoco, porque ele já interpretou que é Antíoco, e ele não traduz como contínuo, que seria uma tradução equivalente ao que está em hebraico. Tamid, contínuo, não, o que é o tamid? O tamid deveria ser o sacrifício que era realizado sempre no templo. Aí ele coloca sacrifício diário. Ele interpretou e traduziu. Outra pessoa que está lá com a pressuposição que a alma é imortal, ele vai traduzir o texto de Lucas lá, que diz que em verdade te digo, vírgula, ele pôs uma vírgula ali, hoje estará comigo no paraíso. Mas o texto ali não tem vírgula e o texto tem que ser interpretado. O grego, ele possui flexão, tanto nos verbos como no português, mas ele possui flexão no substantivo, né? Não apenas plural e singular, homem e homens, né?
mas ele possui uma flexão para cada posição da palavra, do substantivo na frase. Se ela é sujeito, vai ter uma flexão, anthropos. Se ela é objeto direto, vai ter outra flexão. Se ela é objeto indireto, vai ter outra flexão. Se ela é genitivo, vai ter outra flexão. Então, para cada caso grego tem uma flexão. Então, o grego ele nem sempre precisa de alguns conectivos que nós, em português, precisamos. E aí a pessoa vai lá e, ao interpretar aquilo e trazer para o português, ela coloca os conectivos onde ela acha que quer, ela coloca as vírgulas onde ela acha que quer, e ela coloca, né, em verdade te digo. Aliás, em verdade te digo hoje, que está... Não, como é que é? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim ele traduziu. Mas qual que é a verdade? À luz de que a alma não é imortal. Em verdade te digo hoje. Jesus diz hoje que um dia a pessoa estará com ele no paraíso. Mas ele mudou, que Jesus dizia que hoje aquele homem estaria com Jesus no paraíso. Então as pressuposições elas modificam a sua tradução. Tiago, então qual Bíblia eu devo utilizar? Qual Bíblia eu devo utilizar? Eu preparei aqui alguns slides para explicar sobre as traduções. Existem traduções equivalentes e traduções paráfrases. O que são traduções equivalentes, Tiago? Ele procurou para um termo no grego, um termo equivalente em português. Okay? Termo lá no hebraico, um termo equivalente. E a paráfrase? A paráfrase não é tradução, meu amigo. A paráfrase ela é uma paráfrase, ela é uma versão. A pessoa leu, o tradutor leu e falou, vou explicar nas minhas palavras. Então, você fica ainda mais distante das palavras inspiradas nas línguas originais. Se na tradução de equivalência você já fica distante, né, mas pelo menos há uma equivalência. Na paráfrase você fica muito distante, porque às vezes ele muda a ordem, muda as palavras, muda tudo, apenas é a mesma ideia, mas já não há uma equivalência das paráfrases. Tiago, quais são as traduções equivalentes? Nós temos Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Atualizada, King James, Tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, Nova Versão Internacional, Nova Almeida Atualizada, acabou de sair, eu ainda estou lendo, não posso avaliar. Qual que eu utilizo? Almeida, Revista e Atualizada. E eu estou aí avaliando, lendo a Nova Almeida. Traduções, paráfrases. Nova Tradução Linguagem de Hoje. A Bíblia Viva, a Mensagem. Elas, né, são versões, são paráfrases. São ruins? Aqui que está o ponto. Depende para que você está utilizando. Se você vai utilizar para um estudo, então é ruim. Porque não há uma equivalência dos termos em português com os termos originais. Aí é ruim. Bíblia de estudo tem que ser, né, uma Bíblia que você compreenda e talvez ajudado por uma Bíblia bem equivalente. Vamos ver isso ainda, ok? Para que você, se não sabe consultar as palavras, né, no grego e no hebraico, você esteja certo que você não está sendo traído pela tradução. Agora, para você compreender uma história, aí você pode utilizar as paráfrases. Por exemplo, as minhas crianças utilizam a Bíblia, a Mensagem. É uma paráfrase, mas elas não sabem ler. Aliás, eles já sabem ler hoje, né? Eu estou falando que eles utilizaram muito há um ano atrás. Quando não sabiam ler bem, né, o meu mais velho já sabe ler, a do meio ainda não. Então colocava no celular a Bíblia, a Mensagem, para eles dormir. E eles ouviam e ouviam a história. Ela tem uma história fiel, ela vai explicar a história nas suas palavras de uma maneira simplificada. Então para as crianças é ótimo a Bíblia, a Mensagem, porque eles não compreendem essa linguagem mais árida da nossa tradução, de uma Bíblia de adultos, né? Bíblia, Nova Linguagem de Hoje. Se você quer ler uma história, é legal. Agora, vou estudar justificação pela fé na linguagem de hoje. Ai, não dá, meu amigo. Não dá para você estudar Apocalipse, querido jovem, na linguagem de hoje, né? Ah, vou ler a história de Jesus. Aí dá, vou ler a história do rei Davi. Dá, mas não dá para você estudar a lição na linguagem de hoje. Não dá, né? Estudo tem que ser uma Bíblia de equivalência. Vamos ver aqui as traduções equivalentes. Ó. Vamos traçar uma linha que à esquerda nós temos a equivalência formal e à direita nós temos a equivalência dinâmica. O que é a equivalência formal? Para cada palavra no texto original, uma palavra em português, ok? Deu lá, toma lá, como é que é? Deu lá e aqui.
Então, uma equivalência bem rígida, tá? Agora, a equivalência dinâmica, ela procura falar, eu vou ser equivalente, mas considerar a cultura, né, do Brasil no ano 2000, né, saber a cultura lá do grego e tentar transmitir, né, algo mais aproximado do português, para que as pessoas consigam compreender melhor o que Jesus estava falando. A equivalência formal, ela fica mais próxima do grego, do hebraico, e a equivalência dinâmica mais próxima do português. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de que no mundo antigo a pessoa estava, né, sentindo do fundo dos seus intestinos. Mas hoje a sede das emoções não são os intestinos, é o coração, é a mente. Tudo bem? Então, algumas Bíblias vão falar entranhas, né? As suas entranhas o comoveram. Isso é uma equivalência mais formal. Mas uma equivalência dinâmica diria que o seu coração se comoveu. Está entendendo? Lá no hebraico, há algumas versões muito antigas, né? Nem sei se até utilizam, mas a palavra no hebraico é chifre. O chifre de Deus. Deus tem chifre? Não, é que chifre lá no hebraico era sinônimo de poder. Ok? Por isso que tem tanto chifre nas profecias. Poder, então, o poder de Deus. É ali, né, no hebraico está o chifre de Deus. Então, se você fosse fazer uma equivalência formal, tinha que achar uma palavra para chifre. Mas nós falamos, não, ele fala chifre porque no contexto dele ele queria dizer poder. Essa é a diferença da equivalência formal e da dinâmica. Agora eu vou colocar umas traduções para você ver como que elas se distribuem aí entre um extremo e outro. Ó, a equivalência formal ganha em literalidade, mas perde um pouco em compreensão, que ela fica difícil. Já a equivalência dinâmica perde a literalidade, mas ganha em compreensão. Ela perde um pouquinho a literalidade, tá? Então aqui, ó, TNM, Tradução Novo Mundo das Escrituras. Eles procuraram, os Testemunhos de Jeová, a partir dos manuscritos, né, que eles acreditam lá, fazer uma tradução tanto quanto rígida, formal. Ela é às vezes bem truncada, né, bem ali seca, mas é que ela está bem próxima dos originais. Então às vezes é bom você ter essa tradução para dar uma lida, né, também no que ela está falando. Só não nos textos sobre a messianidade ou a divindade de Jesus, porque como eles não acreditam, aí esses textos são questionáveis. Mas está aqui, ó, King James, ela também está no lado da equivalência formal. Aí nós temos a Almeida Revista e Corrigida, que está próxima da King James. Também é uma Bíblia de equivalência formal. Agora, há algumas Bíblias meio no equilíbrio aí, que elas se aproximaram mais de uma equivalência dinâmica, mas ainda consistem, elas possuem uma questão formal aí, ó. Almeida, Revista e Atualizada, que é a Bíblia que eu utilizo. E eu lendo a Nova Almeida, percebi que ela está mais dinâmica que a Almeida, Revista e Corrigida. Então, eu coloquei ela mais próxima ali da equivalência dinâmica. Agora, há uma tradução muito conhecida e que ela é muito dinâmica, que é a Nova Versão Internacional. Então, muito dinâmica, não é aquela pessoa, né, que está ali muito agitada, uma pessoa muito ágil, né? Não estou dizendo que dinâmica com o sentido de bom. É que ela modificou um tanto quanto o texto da tradução. Então, eu particularmente não gosto da Nova Versão Internacional, porque às vezes parece que ela fez até uma paráfrase, né? Ela é tão dinâmica que ela quase vai para o lado de lá das paráfrases. Mas então ela seria uma tradução de equivalência, mas ela é bem dinâmica. Então eu acho que o texto dela acaba ficando distante ali dos originais. Ela se aproximou muito das línguas atuais e eu acho que nós perdemos um pouco aquela noção, né, das línguas originais. Minha opinião, né? Eu particularmente não gosto de utilizá-la para estudo ou para leitura. Agora, a Bíblia aqui fala sobre... A Bíblia não, a lição fala, ó, leia várias passagens, Coríntios, João, Atos, Lucas, em todas essas passagens vemos a ideia de interpretação e tradução. Em Lucas 24, até Jesus teve que explicar o significado das Escrituras aos discípulos, o que isso revela sobre a importância da interpretação. E os parágrafos seguintes, a lição vem explicando hermenio, que é a palavra grega da qual temos a palavra hermenêutica. Tiago, de onde surge essa palavra hermenêutica? A própria Bíblia fala que é derivada do deus grego Hermes. Tiago, mitologia grega, o deus grego Hermes
né, que ia receber a mensagem dos outros deuses e trazer aos humanos, fazer uma espécie de intermediação. Eu não gosto desse negócio de hermenêutica, né? Eu já vi uma pessoa falando assim, olha, esse negócio de hermenêutica está errada, não temos que ter nada a ver com os gregos, a filosofia dos gregos é que contaminou o cristianismo, né? A interpretação bíblica foi relegada por causa da filosofia. Tudo isso é verdade. Agora, eu não vejo problema em utilizar a palavra hermenêutica, nem hermeniô, né, que é derivada de Hermes mesmo, né, do deus grego. Era a cultura da época, eles falavam essa palavra, ela está na Bíblia. Ela está na Bíblia em 3 passagens. 2 aparecem aqui, que é João 1, 41 e 42, Atos 9, 36, aliás, João 1, 42, João 9, 7 e Hebreus 7, 2. Vou ler aqui Hebreus 7, 2 para você perceber a palavra hermenêutica ou hermeniô na Bíblia. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, hermeniô, rei de justiça, ok? Primeiramente, hermeniô. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois é também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Percebeu aí? Então, era costume na época utilizar essa palavra, ela tem essa origem na mitologia grega, né? Mas não estamos poluindo ou contaminando a atividade de interpretação por causa da tradição ou da etimologia da palavra, né? Nós não acreditamos em Hermes, não acreditamos em deuses gregos, naquela mitologia, mas sabemos que é preciso, né, decodificar o que está escrito. Então, nessas várias passagens, diz assim, uma palavra lá em aramaico ou em outra língua que quer dizer, né, ele interpretando, né, como está aqui, ó. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então, ele está interpretando, né, o que é Melquisedeque. Né? Quem é esse Melquisedeque? Ó, primeiramente, ele é um rei de justiça. Depois era também rei de Salém. Então, necessidade da interpretação. Vimos aqui, né, essa parte e vamos para frente. Vamos para a terça-feira, a Bíblia e a cultura. De acordo com Atos 17, 16 a 32, Paulo tentou apresentar a mensagem do Evangelho em um novo contexto, a filosofia da cultura grega. Como contextos culturais diversos influenciaram a maneira de avaliar a importância de ideias diferentes. Já falamos sobre cultura na lição passada. E sabemos que a cultura tem validade, mas ela não pode se sobrepor à Bíblia. Em havendo um conflito, a Bíblia possui proeminência. Agora, porém, todavia, entretanto, quando eu chego para um outro cristão, eu já cito diretamente a Bíblia. Tudo bem? Porque eu sei o que ele acredita na Bíblia. Agora, quando alguém não acredita na Bíblia, eu preciso me utilizar de alguns meios da sua cultura, das suas crenças, para construir o meu edifício ali em cima e para lançar a primeira base. Qual é a primeira base? Deus fala com os homens e ele falou por meio da Bíblia. Entenderam? Então, eu não tenho como logo utilizar a Bíblia como autoridade. Eu preciso construir uma base para dizer que a Bíblia é verdade e a partir daí eu passo a explicar as verdades da Bíblia. Vou explicar aqui. Para você, se você fosse um cristão do primeiro século, falar de Jesus para um judeu, o que você utilizar? As Escrituras. Olha, Isaías disse, ali em Isaías 53, o servo sofredor, as Escrituras dizem que ele nasceria em Belém, então você fala, ó, Jesus, ele cumpre as Escrituras. Você argumenta com o Antigo Testamento, com a Tanar. Mas se você encontrasse um grego naquela época, como que você ia argumentar com ele se ele não conhecia as Escrituras dos judeus? Então é o que acontece com Paulo. Ele vai para Atenas e ali você tinha os discípulos de Platão, você tinha os discípulos de Epicuro, os discípulos os estoicos, né? Então ele discute ali com os epicureus e os estoicos. E ele tinha que construir
a sua argumentação com base no que eles acreditavam. Então eles acreditavam em vários altares, né? Qual é o seu Deus? Como é que eu vou explicar? Imagina, Paulo, como é que eu vou explicar aqui qual é o Deus? Eu não posso falar que é nem um Deus, isso aqui é uma idolatria tremenda, né? Aí ele fala, olha, eles não conhecem o Deus que eu vou apresentar e tem um altar aqui, é um Deus desconhecido. Então, ó, o Deus que eu vou explicar para vocês é o Deus desconhecido. Tem um altar ali, é o Deus desconhecido, é esse que eu vou falar. Então, qual é esse Deus desconhecido? Aí Paulo passa a explicar qual era esse Deus desconhecido. E ele utiliza o que para explicar? Ele não cita as Escrituras, mas ele cita livros gregos. Ali, se você for procurar na internet, há várias referências, né, porque nele existimos e nos movemos. É um poeta grego, pois dele somos gerações, é outro poeta grego, né? Filósofos gregos, ele passa a utilizar da própria cultura grega, ele pega... Não estou dizendo que todos os livros gregos são verdades, mas ele pega sentenças gregas que exprimiam a verdade bíblica e começa a construir por meio daquelas sentenças gregas uma ideia de que existe um Deus e que ele conversa com os homens e a negar que os deuses de pedra e ouro têm algum valor. Porque ele diz, se vocês mesmos acreditam que nós somos geração dos deuses, se nós somos de carne e fomos gerados dos deuses, como é que os deuses podem ser de ouro e de prata? Né? E ele depois passa a falar de Jesus que morreu e ressuscitou. Aí eles ficam muito chateados. Olha, sobre isso te ouviremos outra vez. Não existe ressurreição. Ele está já falando coisas malucas, né? E eles ficaram, alguns, se apegados aos prazeres e aos bens materiais de acordo ao materialismo, de acordo com as filosofias de Epicuro e o estoicismo. Então, é importante você construir o conhecimento com base na cultura. Por isso que é importante, até você que vai dar estudos bíblicos para alguém, né, da tradição católica, para alguém da tradição das Testemunhas de Jeová, saber o que eles acreditam, né? Saber como que um luterano encara a justificação pela fé. Qual que é a sua diferença, você adventista, para um presbiteriano? A justificação pela fé é a mesma? Qual é a sua diferença para um metodista? Qual é a sua diferença para um católico? Como essas pessoas creem na doutrina da salvação? É importante você conhecer. Agora, se você for para o mundo muçulmano, como é que você vai abordar? Né? Muçulmanos creem em Jesus? Muçulmano crê em Maria? Você acha que não? Será? Né? É importante você saber o que os judeus acreditam. Você não vai lá chegar para os judeus e falar Velho Testamento, né? Falar... depois de Cristo. Ele não crê em Cristo, que Cristo é o Messias. Aquele não é o Velho Testamento, é todas as Escrituras, é a aliança que está valendo para eles até hoje, né? São as Sagradas Escrituras. Importância da Bíblia e da cultura, partindo do conhecimento deles. A Bíblia é condicionada culturalmente e, portanto, relaciona apenas a essa cultura naquilo que ela declara? Não! Ou a mensagem divina concedida em uma cultura específica transcende essa cultura específica e fala a todo ser humano? Sim. O que acontece se nossa experiência cultural se torna fundamento e prova decisiva para a nossa interpretação das Escrituras? Você nega a ideia de universalidade da Bíblia porque você está se tornando pós-moderno, né? Para uma verdade limitada, produzida em um determinado contexto por uma determinada comunidade. O pós-modernismo está em oposição aqui com a Bíblia. Já falamos disso. Quarta-feira, nossa natureza pecaminosa caída. Leia João 9, 39, 41, 12, 42 e 43. O que impediu que essas pessoas aceitassem a verdade da mensagem bíblica? Que advertência é apresentada nesses incidentes. Ali em João 9, 39 a 41, Jesus disse, eu vim ao mundo para que os que não vejam veem e para que os que veem se tornem cegos. E alguns escribas e fariseus que estavam perto perguntaram, mestre, acaso nós também somos cegos? E Jesus responde, olha, se vós fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Porque se a pessoa não conhece, ela não pode ser responsabilizada. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Se a pessoa não sabe ler, não conhece a verdade sobre o sábado, nunca lhe foi apresentada, ela não é culpada pela quebra do sábado. Mas como vocês dizem agora, nós vemos, aí Jesus fala, subsiste o vosso pecado. Vocês são guias, vocês são líderes, nós vemos.
É interessante que nesse capítulo 9, né, quando o cego diz que Jesus o curou, eles chamam os pais do cego. Eles chamam os pais do cego e dizem, porventura esse é o vosso filho que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? E os pais do cego, vamos ler aqui, ó, João 9, está no verso 24, se não me engano. Sabemos que este é nosso filho, verso 21, mas como vê agora, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Eles sabiam ou não sabiam? Eles não quiseram se meter. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga, fosse expulso da igreja. Então, se alguém confessasse que Jesus é o Cristo, seria expulso. E os pais não quiseram confessar. E aí os mestres perguntam para Jesus, acaso nós também somos cegos? Agora vamos para João 12. João 12, 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu não sei se a lição realmente quis citar João 9, 39 a 41, que fala, né, da questão de ser cego, porque ali no capítulo 9 de João tem os pais que estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. E aqui em João 12, 42 a 43 tem a mesma coisa, ó. Não confessavam porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não queriam ser expulsos da igreja, ok? Então não confessaram a Cristo. Mas então o que impediu essas pessoas de confessar a Cristo? Vergonha, coloquei aqui, medo de rejeição, medo de ataques, medo do ridículo, é um lado da história, né? Eu vou crer aqui em Cristo como os pais, mas não vou falar publicamente. Outros não creram em Cristo porque não queriam se comprometer com os seus ensinos. Eles estavam se apegados à sua tradição. Era fácil você pecar e levar o cordeiro, sem que houvesse uma transformação do coração. Esse é o ponto. Então, é fácil você se apegar às cerimônias e aos rituais, e é aqui que constitui o farisaísmo. Você se apega à cerimônia e ao ritual para não ter que transformar o coração. E por isso, a pressuposição de que o Messias deveria ser rico, deveria ser um libertador, né, e deveria inaugurar uma era de prosperidade em Jerusalém, cegou-lhes os olhos para compreender as Escrituras e, para quando compreendiam, aceitarem a Cristo. Eles disseram, malditos sejam os ossos daqueles que calcularem o tempo. Porque quando compreenderam que Jesus viria de uma forma humilde, eles não queriam aceitar que aquele fosse o Messias. Então, uma pessoa orgulhosa se exalta acima da palavra de Deus. Isso ocorre porque o orgulho leva o intérprete a enfatizar excessivamente a razão humana como o arbítrio final da verdade, mesmo as verdades encontradas na Bíblia. Aqui está um ponto muito interessante. Então, se por um lado você tem pessoas que creem no coração, mas não têm coragem de confessar, outras não creem no coração e confessam justamente o contrário. Mas isso ocorre por causa da nossa natureza pecaminosa que nos impede a chegar a algumas conclusões. Veja aqui esse texto de O Grande Conflito, que diz o seguinte: um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Então, o coração não quer praticar a Bíblia e a pessoa não interpreta daquela maneira. Ela fica com as suas pressuposições.
Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do sábado e do domingo. É possível, mediante uma metodologia, né, utilizando o método correto, chegar à palavra final sobre o que diz a Bíblia acerca do dia de guarda. Vamos chegar inevitavelmente ao sábado. Mas por que muitos guardam domingo? A Igreja Católica é muito sincera, ela reconhece que é o sábado que está na Bíblia, mas ela diz, a Igreja mudou o dia. Mudou por quê? Porque, aí vamos dizer que foi porque Cristo ressuscitou no domingo, mas Cristo não deu a ordem de mudar, quem muda é a Igreja. Os protestantes têm uma dificuldade aí, eu mencionei Lutero, né, uma pessoa até me pediu a referência, meu amigo, eu vou escrever a referência para você. Aliás, digo para todos, está no livro do Mervyn Maxwell, Uma Nova Era segundo, né, as profecias de Daniel, tem que olhar lá qual que é a página, ele cita a obra. Então eu retirei aquela ali do livro de Daniel, do livro do Mervyn Maxwell sobre Daniel. Ele conta essa história de Lutero e de dois prelados católicos romanos. Mas então, os protestantes estão muito embaraçados, porque mediante um estudo da Bíblia, não dá para dizer que tem que se guardar o domingo. Isso foi norma católica. E eles se separam do catolicismo porque rejeitam as tradições católicas sobre a Bíblia, sola Escritura. Mas o sola Escritura fala sobre o sábado. Então muitos vão recorrer aos pais da igreja para mostrar que alguns já guardavam o domingo. Até pode ser que guardassem o domingo, mas isso não altera o mandamento de Deus pela tradição, pelo costume dos homens. Então, muitos têm dificuldade de interpretar o sábado na Bíblia, porque não desejam praticá-lo. É isso que o texto está dizendo. Por que a interpretação é importante? Quinta-feira. Leia Neemias 8, e ali você tinha pessoas que não mais entendiam o texto. Como hoje tem pessoas que leem a Bíblia e não entendem, têm dificuldade ali de ler um português mais arcaico. E outros não conheciam a língua. E ali Esdras, estudamos isso há umas 2 lições atrás, ajudados por outros, liam a porção do texto e explicava o que ele lia. E aqui está a nossa regra, ler, explicar e aplicar. Você lê um texto lá sobre Oséias, explica, depois faz uma aplicação, o que isso tem a ver com os dias de hoje. Você lê sobre Herodes, o Grande, e o templo. Como é que é assim, templo de Herodes? Aí você olha, esse texto aqui que eu acabei de ler é sobre o templo dos dias de Jesus, que foi reformado por Herodes. Ele desempenhou aquele grande papel, né? Mas ele não reconheceu a Cristo quando Cristo veio. Ele manda matar a Cristo. Então você faz a aplicação. Hoje muitos estão edificando a igreja, mas quando o Senhor da igreja vem, eles não mais o reconhecem. Então, você lê o texto, explicou, e agora nós fazemos uma aplicação com os dias de hoje. Será que você não está fazendo como Herodes, edificando a casa de Deus, indo na igreja, participando da escola sabatina, mas não está reconhecendo o Jesus da igreja, o que se revela a você por meio das páginas da Bíblia? Então, leia Pedro, 2 Pedro 3, 15 a 16. Olha que interessante esse texto. Ele fala aqui o nosso... vamos ler o texto? 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro era um pescador. Ele escreve de uma maneira muito simples. Mas Paulo não. Paulo era um filósofo, advogado, formado em direito. Olha, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, como a própria destruição, para a própria destruição deles. Então Paulo está falando, olha, leem as escrituras aí, os escritos de Paulo, eu mesmo tenho dificuldade de ler aquilo, mas é importante, Deus lhe deu sabedoria e o irmão Paulo quer nos dizer alguma coisa. Então, alguns trechos de Paulo são difíceis, mas você precisa se esforçar, você que sabe, é ler e explicar. Vou lembrar vocês aqui sobre a lição de Romanos e daqui a alguns trimestres teremos uma nova lição de Romanos. Querido professor,
nós não adiantamos aqui pegar a lição e falarmos, olha, a lição isso, a lição... A pergunta, a melhor maneira de você passar uma lição de Romanos é ler os versos e explicando. Olha, vamos abrir a Bíblia em Romanos 1. Aí você fala da lição. Você não já estudou a lição? Todo mundo estudou a lição? Olha, verso 1 quer dizer isso, verso 2 quer dizer isso, verso 3 quer dizer isso. A maior necessidade da igreja hoje é de entender a Bíblia. É igual nos dias de Esdras. As pessoas têm dificuldade de interpretação mesmo. Leem Romanos e não entendem sequer o que está falando ali. Então, os cultos de domingo podem ser, vamos aqui ler Romanos, ou um pequeno grupo, né? Vamos ler Romanos 1. Fulano, lê verso 1. Cicrano, lê verso 2. Beltrano, lê verso 3. E aí, ele lê. O que você entendeu? Olha, aqui Paulo está saudando. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus, né? Aqui ele fala essas outras coisas. Agora, aos que estão em Roma. Então, por isso que é epístolas aos romanos. Você vai explicando. O evangelho de Deus se manifesta contra toda a impiedade, a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que é isso aqui? O evangelho começa com a ira e você explica verso por verso. Essa é a nossa maior necessidade, entender a Bíblia. Nós falamos muito aqui que você tem que ler, mas tem pessoas que não entendem. Querido amigo, professor, líder, pastor, vamos promover cultos na igreja para ler e explicar verso a verso. Aí as pessoas vão ter a sua mente iluminada sobre a Bíblia e vão reunir os textos com textos. Eu devia ter trazido um livro aqui sobre 5 perspectivas de santificação. Eu vou pôr na tela enquanto eu falo. Nós temos várias perspectivas sobre a doutrina da salvação. Tem a agostiniana, a calvinista, a metodista, um desdobramento metodista aí, Keswick, e tem a lei como estímulo à santidade. Eu estou pondo na tela para você ver. Nós temos necessidade de compreender essas várias correntes. Qual é a corrente que você se filia? Eu não conheço nenhuma dessas, Tiago. Você não conhece, mas certamente você está em uma dessas. Não tem muito como você estar em alguma outra que não esteja aí. Nós precisamos ler a Bíblia e entender, o que nós vamos pregar, o Evangelho eterno. Lá em Apocalipse 14 diz, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar. Tem aí 5 evangelhos. Qual que é o seu? Tem 5 correntes sobre a doutrina da salvação, sobre soteriologia. Qual é o que você vai pregar? Qual que você se enquadra? Meu amigo, as pessoas leem muito a Bíblia, mas não entendem e, às vezes, não sabem explicar. Isso aqui é o meu apelo. Eu só citei isso aqui, porque eu já estava esquecendo. Eu acho importante você saber onde se enquadra o Adventismo. Em qual dessas 5 aí está o Adventismo? Nós precisamos ter uma compreensão clara do Evangelho para poder levar as 3 mensagens do Evangelho ao mundo e assim abreviar a volta de Jesus. Porque quando o Evangelho do Reino, é o Evangelho eterno, for levar a todo mundo, a toda nação, então, em testemunho a todos os povos e línguas, então virá o fim. Que eu e você possamos fazer parte da pregação da mensagem do terceiro anjo. Que Deus o abençoe.